Quem aí tá pronto para começar mais um livro? Eita, gente, que eu tô virando até cantora e compositora aqui para animar vocês. Mas se você tá aqui e ainda não sabe, se você já acompanha e já sabe, vai ouvir de novo. Este é o plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem tá tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. E, gente, olha só, em 2 meses nós já lemos 6 livros da Bíblia. Vamos começar hoje o nosso 7º livro, que é justamente Romanos. O que você precisa saber para entender o contexto deste livro? Ele é o 45º livro da Bíblia e 6º do Novo Testamento, e no livro de Romanos podemos acompanhar os esforços de Paulo em levar a doutrina de Cristo, mostrando a sua importância aos cristãos em Roma. A autoria desse livro é atribuída a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. O livro foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes da sua viagem a Jerusalém para levar aos pobres as ofertas que havia recebido. Essas informações aqui, gente, eu estou tirando do site Bíblia Online, tá? Para a gente realmente entender juntos aqui o contexto em que esse livro foi escrito. Inclusive, já comenta aqui para mim se você gosta desse tipo de introdução, porque a minha ideia é, a partir de agora, né, o que já foi, tá, gente? E nós estamos aqui, inclusive, aperfeiçoando cada vez mais esse plano de leitura. Mas a ideia é que, a partir de agora, a cada início de livro, eu traga esse resuminho aqui para você, para a gente enriquecer ainda mais o nosso aprendizado. Mas então, seguindo ao que está escrito aqui no Bíblia Online, ao longo dos 16 capítulos, ou seja, Romanos tem 16 capítulos que nós leremos juntos a partir de hoje, nós vamos acompanhar o ministério de Paulo durante as suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. O apóstolo relata seu desejo em ir a Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir para a Espanha. Mas ele não conseguiu cumprir esse desejo, pois foi preso antes em Jerusalém. Após isso, ele foi enviado a Roma em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor. Neste livro, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de crermos no Senhor, pois aos que crerem, Deus dará a vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com o seu juízo. O apóstolo escreve sobre o sacrifício que Cristo consumou por nós para nos salvar e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam nossas vidas. Aconselha os cristãos a terem boa comunhão entre eles. Portanto, neste livro podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e um pouco mais do seu ministério. Então, gente, vamos lá começar a leitura do nosso livro de Romanos. Hoje, nos capítulos 1 a 2. Na verdade, 1 e 2 é o que a gente vai ler hoje. Capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês nas minhas orações.
Peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios, mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo,
Por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas, para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho o declara. Os judeus e a lei. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então você, que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão, de fato, tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. E com isso, minha gente, nós encerramos então este trecho de leitura, que é o primeiro que nós leremos da carta de Paulo aos Romanos. Eu te espero aqui amanhã, então, para nós darmos prosseguimento juntas ao nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!